as marcas do meu Senhor. Né? Paulo, quando ele fala assim, ó, eu tenho as marcas de Cristo e vocês têm a marca de quem? Né? Por que Paulo disse isso? Né? Às vezes, quando a gente fala isso, quais são as marcas de Cristo? Logo alguém vai dizer, e é bem factível que diga, alguém vai dizer, as marcas de Cristo são aquelas que estão furadas, então eu também tenho as marcas, eu tenho a marca da promessa, né? Muita gente canta, né? Tem até a música, né? De cantores famosos, gospel, e aí dizem, eu tenho a marca da promessa, mas Paulo não estava falando da marca da promessa, estava falando da marca de Cristo. Por que ele diz isso? Ele estava remetendo, na verdade, a algo que era comum às pessoas da época. Por quê? No tempo do Império Romano havia os senhores e havia os escravos. Né? No tempo de Abraão era assim. Abraão sai com os seus escravos. Então o que Paulo estava dizendo? Ele falou assim, ó, eu sou escravo do meu senhor. Eu tenho as marcas do meu senhor. Porque na época era comum que os escravos tivessem ou tatuagem, ou algum brinco, ou algum piercing, alguma coisa que identificava a quem ele pertencia. E o que Paulo diz? Eu pertenço ao meu senhor. Eu tenho as marcas de Cristo. A identidade, A identidade de Cristo, né? Assim, eu não sei se é a identidade, porque ele estava se relatando, ele estava se referindo ao Cristo Senhor dele, entende? Tipo, como outros escravos, porque haviam vários escravos. Então ele estava dizendo assim, ó, todo mundo é escravo. Se você é escravo, quem é o teu Senhor? Eu tenho as marcas do meu Senhor. Não é a minha identidade, é a quem eu pertenço. Olha que profundo isso. Então, assim, não é nem a minha identidade, é a quem eu pertenço, porque eu não sou meu, eu sou dele. E o Paulo fala isso, que a nossa vida não é nossa, ela é dele. Né? E aí, como que a gente explica hoje tanta gente querendo viver a sua vida? Do jeito que quer, do jeito que pensa. A gente toma decisões na vida e a gente, assim, na verdade, hoje a maioria dos cristãos, ou a maioria, não vou chamar cristão, vou chamar evangélico, que elas têm uma vida, vamos chamar de vida secular, uma vida normal, uma vida social, sei lá. Então elas estão importando-se com a sua carreira, com a sua família, elas estão importando com as viagens, se vai estudar fora, né? Se vai tirar foto com o golfinho, né? Qual vai ser a melhor faculdade, se ela vai ganhar dinheiro na vida ou não. Geralmente essas são as preocupações. E além de tudo isso, ela vai para o culto domingo, ou ela vai para, sei lá, no culto, na quinta e no domingo ela está lá na igreja. A pergunta é, essa pessoa ela vive Cristo? Porque lá no capítulo 1 de Romanos, Paulo fala assim, olha, o justo viverá da fé. Aí a gente vem nas igrejas, em sua maioria, não quero generalizar e também não é uma crítica a A ou B, mas a quem pratica. O que elas têm como base, né? Tipo, olha, o justo viverá da fé significa que não tem problema, as coisas vão dar certo, é só você ter fé. Mas Paulo não está dizendo nada disso. Paulo, se você ler o texto que ele está falando de fé, ele está falando da fé em Cristo, onde você é justificado, porque você não tem capacidade de se salvar. Então Jesus te salvou e agora você vai viver pela fé em Cristo. Vai viver a salvação em Cristo. Viver pela fé é viver por Cristo. E a gente não está vivendo em Cristo. Então como as pessoas vão ter a marca de Cristo se elas não vivem por Ele? E aí Paulo diz, eu tenho as marcas de Cristo. Eu tenho as marcas de Cristo em mim. Sabe por que muita gente fica mal, fica triste, e às vezes até procura a igreja por causa de uma tristeza, não sei o quê? Quando você para conversar com uma pessoa, pode perguntar lá na sua igreja e tudo mais, o pessoal vai dizer, como é que tá? Já viu aquele discurso assim, irmão, estamos na luta, né? Sabe como é, né? Muita dificuldade, né? Então, o que acontece? As pessoas, todas essas pendengas que as pessoas trazem na vida, o que elas estão fazendo? Elas estão apontando quem é o Senhor da vida delas. Você entende, não? Então, assim, quer dizer, com tudo aquilo que você apresenta, as marcas que você traz na sua vida são as marcas do Senhor que você serve. Então, assim, mas por que isso? Porque você precisa ter as marcas de Cristo. E aí, isso tudo que eu estou falando aqui são coisas que passam longe da religião. Entende? Você não vai ser fundamentalista o suficiente, ou você não vai decorar a Bíblia o suficiente, como muita gente também acha que é cristão porque decora vários capítulos e versículos. Não adianta você decorar o capítulo e versículo, não, em Romanos 3 está dizendo não sei o que lá, em Filipenses tal, está escrito isso e tal. Ok, você tem uma série de versículos decorados, e são regras que você segue, mas a gente vê a marca de Cristo em você? Como vamos parecer com Cristo? Né? Quando a gente andar com Ele. Quando a gente andar com ele, é certeza. Você vai começar a pensar como ele, você vai começar a perdoar como ele, você vai começar a amar como ele, você vai começar a se importar como ele e vai, no final, se sentir como Paulo. Eu vou visitar Roma, eu quero visitar Roma. Eu ainda não fui porque não deu, Deus não permitiu. Mas eu quero visitar Roma porque eu me sinto devedor. E por isso, por me sentir devedor, né, eu estou disposto a ir pregar o evangelho. Aí eu pergunto para você, quem está disposto a pregar o evangelho? O que Jesus fez? Discípulo. O que ele mandou fazer? Ele mandou os discípulos fazer discípulo. Aí a pergunta para os crentes que estão assistindo hoje, você é cristão? A pergunta é essa, você é um cristão? Sou. Você está fazendo o que Jesus mandou fazer? Que é discípulo? Entendeu? Qual foi o seu último discípulo do ano 2023? Quantos discípulos você fez em 2023? Quantas pessoas você levou para Cristo? Não estou dizendo nem para a igreja. Você pode evangelizar alguém e ir para outra igreja. Né? Mas qual é o teu legado? Cadê a resposta, o resultado? Onde está? Né? Quer dizer, o que você fez? Você fez o ID de Cristo? Alguém fez porque a gente está aqui. E a gente está fazendo?